Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muita alegria, encontrar sempre novos amigos, né? Que faz parte da nossa jornada aqui na Terra, essa conexão com as pessoas. Que um dia seremos todos, né, espíritos puros e felizes e, né, nos relacionando naquela luz, né, que está nos aguardando no futuro. Bom, então, o tema de hoje vai ser esse daqui, né? Essa palavra aqui, ela tem muitos significados, em termos de matemática, em termos, né, de ciência, em termos de filosofia, em termos de religião. Bom, vamos começar agora com o Livro dos Espíritos, né, The Spirit's Book. Na questão 34, que o Kardec fez aos Espíritos, ele perguntou, né, o espaço universal, ele é finito, né, ou é limitado? A resposta dos Espíritos, né, pegar só aquele que cortei um pedacinho para não ficar muito longo, a resposta é clara, é infinito. Né? É infinito e a ideia de infinito não pode ser compreendida no nível que a gente se encontra, na esfera ainda evolutiva que a gente se encontra. Depois você tem, né, a outra pergunta, a pergunta 39 do Livro dos Espíritos. Podemos nós conhecer, né, como que os mundos no universo eles são formados? E a resposta dos Espíritos, né, foi: tudo que pode ser dito com relação a esse assunto, nos limites da sua compreensão, é isso. Os mundos são formados pela condensação de matéria disseminada, né, no universo. Então veja, matéria disseminada no universo. De onde que vem essa matéria? Essa pergunta, essa resposta, ela foi formulada e foi dada, isso por volta de 1850, alguma coisa, né? Um pouquinho antes do Kardec publicar o Livro dos Espíritos. E naquela época, a astronomia ainda não tinha muito conhecimento a respeito do espaço, né, universal, do nosso universo. E já lá os Espíritos vão falando, né, da infinitude de mundos, estão falando a respeito dessa questão de como são formados, né, os planetas e coisas assim, e é um tópico que nós vamos estar abordando daqui a um pouquinho, com relação agora ao que a ciência atual já conhece. Né? E aí você vai ver que, olha, desde mais de 100 anos atrás, os Espíritos já previram coisas que só agora, recentemente, que o homem está tendo certeza, está, né, comprovando experimentalmente através dos grandes telescópios que estão sendo construídos e foram. Bom, depois também tem essa outra pergunta 87. Os Espíritos ocupam um determinado, né, e uma região circunscrita no espaço? Os Espíritos, encarnados ou desencarnados? Resposta: os Espíritos estão em todos os lugares. As infinitudes do espaço são populacionadas por eles numa quantidade infinita. Quantos Espíritos tem no universo? Vamos estar falando sobre a questão do infinito, né, durante toda essa nossa palestra. E depois tem, né, essa pergunta, né, 132, qual que é o objetivo da encarnação, né, dos Espíritos? Por que precisam reencarnar? A resposta é de forma que eles vão conquistar a perfeição. É necessário para eles submeter as vicissitudes da existência corpóreas. A encarnação também tem um outro objetivo, que é preparar o espírito para exercer sua tarefa no processo de criação. Criação. Não é só Deus que cria. Verdade. O universo todo criado por Deus. Mas ele usa a colaboração de cada uma das suas criaturas, em cada degrau evolutivo que elas se encontram, para ajudar nessa criação. Tá bem? Tá. Bom, agora vamos falar sobre o nosso planeta Terra. Tá aqui, ó, nosso planeta Terra, que tem, né, paisagens lindíssimas.
Essas daqui, em particular, foram retiradas, né, de fotografias. Essa daqui, na verdade, foi gerada pela inteligência artificial. Né? Agora você está conseguindo fazer isso. Você joga lá umas frases, umas palavras, né, e os programas de inteligência artificial vão gerando imagens que você usa como base, né, porque a gente tem que começar a se preparar que o mundo vai estar agora se transformando também com o advento cada vez mais próximo de nós com relação a essas questões. Bom, mas vamos lá. Terra. Terra não era daquele jeito, do jeito que nós estamos mostrando aqui, que não conhecemos agora. Por volta de 4,5 bilhões de anos, a Terra era dessa forma. Essa idade é o que os cientistas agora, com as pesquisas, estão estimando. O nosso planeta Terra, ele foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás. Né? Marca essa palavra aqui, ó, bilhão. Tá bem? Demorou a Terra por volta de 1 a 2 bilhões de anos para esfriar e os continentes e os oceanos serem formados. Então, para ter uma paisagem mais ou menos assim, o período de 1 a 2 bilhões de anos, e os espíritos estão falando que mesmo durante essa época da formação da Terra, o Cristo já era o Cristo. Jesus já era, né, um espírito magnífico, e a ele foi dada a incumbência de ser o responsável pela formação do planeta e acompanhar toda a evolução dele até os dias de hoje e até além, quando vai cumprir a palavra dele, né? A promessa dele. Que promessa? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhum de nós que estamos nesse processo evolutivo vamos nos deixar de lado, ser deixado de lado por ele, e ele vai estar conosco até que a gente realmente consiga fazer nosso processo evolutivo. Tá bom? Agora, veja, vamos passar agora por uma outra etapa. De milhão, quer dizer, de bilhão nós vamos passar para milhões. Então, de 4,5 bilhões do começo da Terra, nós estamos agora a somente 200 milhões de anos no passado, foi quando os dinossauros apareceram, surgiram. E eles desapareceram em 60 milhões de anos atrás. De bilhão, fomos para milhões, né? Agora estamos baixando. E o que você tem agora é que o primeiro homem, ou homídeo, que pôs o pé aqui na Terra, isso aconteceu por volta de 3 a 4 milhões de anos atrás. E a aparência é uma coisa mais ou menos assim. E o Homo sapiens sapiens, que são o nosso tataravô, eles surgiram somente agora há 200 mil anos atrás. Bilhões, milhões, agora somente milhares de anos. E é isso que você tinha, né, há 200 mil anos atrás, coisas semelhantes assim. E, não se esqueça disso, que os dinossauros desapareceram há 60 milhões de anos atrás. O ser humano surgiu, né, somente há 3, 4 milhões. Ou seja, isso significa que os dinossauros e os homens nunca se encontraram. Então, nunca houve esse contato do ser humano, né, com os dinossauros. Então, é uma só, né? E aqui a gente mostra a escala de tempo da evolução do ser humano, né, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, né? E o que os cientistas observam nessa evolução é o formato do crânio. O crânio, tá vendo? Então, esse aqui é o crânio do homem atual, esse aqui é o formato do crânio do Australopithecus, foi um dos primeiros homínidos descobertos, quando você, né, cava a terra e descobre os ossos relacionados. Bom, vamos agora à pergunta. Qual a nossa importância frente ao universo em que vivemos? Qual a importância de cada um de nós? A humanidade como um todo e cada um de nós. Vamos começar então pela nossa casinha. Nossa casinha está aqui, ó.
Planeta Terra, que está localizada próxima dessa estrela, que nós chamamos de Sol, e a nossa Terra, ela tem vizinhos, que começa desde o planeta Mercúrio, que é o mais próximo, depois tem o Vênus, depois tem Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, sendo que esses 4 primeiros planetas, eles são rochosos, né? E esses outros planetas maiores, eles são gasosos. Ele não tem rocha, não é estruturado em rocha como o nosso planeta. E falando no Sol, aqui está ele. Né? O que é o Sol? O Sol, na verdade, é uma imensa bola de gás. Aliás, são 2 gases, basicamente. Né? Hidrogênio, por volta de 70% a 80%, e hélio, por volta de 20% a 30%. Sendo que esse hidrogênio, no interior do Sol, submetido a uma pressão violenta, uma pressão enorme, faz com que os núcleos dos átomos de hidrogênio acabam se juntando, formando uma fusão nuclear, se transformando em hélio. Nessa transformação, parte da massa dos 2 hidrogênios é transformada em energia. Muita energia. Que sustenta, por exemplo, nosso planeta. Sem o Sol, não haveria vida como conhecemos aqui nesse planeta. E de vez em quando você tem erupções solares, solar flares, que eles chamam. Né? Só para dar uma ideia dessas erupções solares que os cientistas estão observando, eles colocaram agora um satélite bem próximozinho do céu, do Sol, próximozinho entre aspas, né? E está observando coisas fantásticas da estrutura do nosso Sol. E essa imagem aqui, e essa imagem aqui mostra o nosso Sol. Aqui está uma dessas erupções solares, que a temperatura desse gás é por volta de 20.000 graus, e esse pontinho aqui, olha, é a nossa Terra. Ó, tá vendo lá, olha os Estados Unidos, Brasil, ali está o Texas, tá vendo o Texas ali, ó? Olha lá Houston, tá vendo Houston? Olha nós ali, ó. Esse é o nosso planeta, né? E para você ver qual é a nossa significância em relação a essas questões, e as pessoas brigando, lutando para ser dono do planeta. Não, eu quero ser dono do planeta. Mas isso aqui você quer? É. Então, olha só o desequilíbrio que as pessoas ainda não observam, onde que ele se encaixa na questão do universo, e vai ficar cada vez mais patente isso conforme formos, né, adiante. Está aqui a nossa terrinha, né? Opa, pulou muito. E aqui então nós temos aqui comparativamente o nosso planeta Terra, Vênus, né, o tamanho dele, Marte é menorzinho, aqui você tem Mercúrio, aqui você tem Plutão, tá vendo? E aqui então o teu planeta Júpiter, olha só o tamanho de Júpiter em relação à Terra. Tá vendo? Olha que imenso que é Júpiter. Aqui é o Saturno também, né? Esses aqui são planetas gasosos e aqui são os planetas sólidos. E aqui agora você tem... Eita, está pulando muito. Bom, eu acho que pulei um slide que ficou faltando, não sei porquê. Devia ter a comparação do Júpiter com o Sol. Bom, de qualquer forma, está aqui, ó. Esse aqui agora é o nosso Sol. E no nosso universo existem outras estrelas, outros sóis. Então aqui está o nosso Sol. Vocês viram lá que o planeta Terra, muito pequenininho, estava aqui do lado. E veja o Arcturus comparado com o nosso Sol. Essa estrela agora, o Arcturus, se você a compara com Antares, olha que está o Arcturus aqui, ó. O nosso Sol agora é um pixelzinho aqui, ó, não dá nem para ver. E a Terra, então, que está do lado, você não vê nada. Bom, vamos conversar um pouquinho mais a respeito, né, do tamanho do universo. Porque, na verdade, ele é imenso. E para falar de distância, para falar, né, dessas questões, a gente precisa falar sobre a velocidade da luz. A luz é o ente físico, vamos chamar assim, que tem a maior velocidade que a gente conhece. Nada
chega ou ultrapassa a velocidade da luz. Né? Nada, não tem jeito. Nada, mas nem o pensamento que o Espírito fala, bom, é outra coisa. A gente não vai considerar o pensamento porque a ciência ainda não provou que o pensamento é algo que emana da pessoa, que atravessa espaço, atravessa a distância, mas a gente sabe que essas coisas têm ligações. Né? Já tem experiência de telepatia de pessoas que muito distante, que é quase instantânea, mas por enquanto a ciência não achou um detetor que mostra que o pensamento está chegando de alguém e está sendo gravado à distância. Ah, mas eu vi que agora estou colocando umas coisas no cérebro. Sim, mas agora não é pensamento, agora são flutuações elétricas dos neurônios na cabeça, então você tem que colocar os sensores bem próximos. Se você afastar o sensor 1 metro, você já não pega nada. Se afastar 1 quilômetro, você não, que é diferente de uma antena de televisão, uma antena de rádio. Você tem a antena, está sendo transmitido, e você pode estar muito distante, e o teu radiozinho está pegando a radiação que vem daquela antena. Coloca o radiozinho numa outra direção, também está pegando. No futuro nós vamos ainda descobrir, acredito eu, que você vai ter sim sensores de ondas mentais. E aí que vão medir qual é a velocidade dessas ondas. Mas por enquanto elas ainda não são consideradas pela ciência. Tá bom? Mas vamos ficar nessa velocidade aqui. 300 mil quilômetros por segundo. O que significa isso? Que velocidade que é essa? Essa velocidade significa o seguinte, Lembra que o homem foi lá para a Lua e demorou 3 dias? Que agora eu estou tentando também, vai demorar, Na verdade, a luz, para vir da Lua, que o Sol emite a radiação solar, reflete e vem até a Terra. Para essa luz refletida do Sol vir até a Terra, demora por volta de 1 segundo. Bateu lá, já veio. Oi? Da Lua para a Terra. Então, se você imagina que aqui está a Terra, aqui está a Lua, e a luz que vem do Sol? Quanto tempo demora? Qual a distância do Sol em relação à Lua e à Terra que estão pertinhos? 8 minutos. A luz para vir do Sol até a Terra demora 8 minutos. Comparativamente, aqui está a Terra, aqui está a Terra, aqui está a Lua, o Sol vai estar lá em Nova York. Mais ou menos. A distância é muito grande. Por isso que quando eu mostrei a Terra pertinho do Sol, eu coloquei ali só aproximadamente, mas está muito longe, senão todos nós seríamos virados churrasquinho, porque aquele gás lá, 20 mil graus, destrói tudo. Bom, então você tem aqui a velocidade da luz, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Tá. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então você tem aqui a Terra, tem a Lua, tem o Sol e tem agora as estrelas. O que são as estrelas que você olha no céu durante a noite e vê um montão delas? O que são? São sóis, iguais ao nosso ou como aquelas que ele te mostrou, com tamanhos muito maiores. E a composição química de hidrogênio e hélio é semelhante ao nosso Sol, não muda muito. E a estrela mais próximazinha nossa, a nossa vizinha, chamada Alfa de Centauri, a luz para vir dela até nós demora por volta de 4 anos. 4 anos. Do Sol, 8 minutos, a estrela mais próxima, 4 anos. O que significa isso? Velocidade da luz, que é imensa, demorando 4 anos para vir daquela estrela até nós, significa que se a gente for visitar a estrela mais próxima, usando a tecnologia que a gente conhece, coloca todo mundo num foguete e dá a partir do foguete, homens, mulheres vão casando, vão tendo filhos, os filhos vão crescendo, vão casando, os pais vão morrendo, esses filhos vão crescendo, vão casando entre si, os pais vão morrendo e
vão gerando outros filhos que vão crescendo, os pais vão morrendo, crescendo, morrendo lá, né? Chega lá depois de por volta de 20 mil anos, você dá um tchauzinho, né? E volta, morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, nasce gente, né? E mais 20 mil anos para voltar com a tecnologia que nós temos agora. É muito longe essa, né? É muito longe? Não sei, vamos ver. Né? Bom, a verdade é o seguinte, né? Tanto o nosso Sol, como a Alfa de Centauri, como todas as estrelas que a gente observa durante uma noite bem escura, bem distante de iluminação, né, compõem uma galáxia. Uma galáxia que nossa Terra, nosso Sol, ela tem o nome de Via Láctea, Milky Way. Né? Então, a Via Láctea, na verdade, ela tem por volta de 200 bilhões de estrelas. Aí eu faço uma pergunta, essas estrelas existem? Como assim? Como assim existem? Não, estou perguntando se você vai lá fora e você consegue observar essas estrelas. Não consigo, olha, está lá. Presta atenção. Vamos pegar a estrela mais próxima, que é a Alfa Centauri. Eu falei que ela está... Que distância de nós? 4 anos-luz. Demora 4 anos para a luz chegar de lá até nós. Mas suponha que, quando passou só o primeiro ano, ela explodiu. Se ela explodiu, quanto tempo vai demorar depois que ela explodiu, tendo já percorrido, né, a luz? 1 ano. Quanto tempo vai demorar para a gente ver que a explosão aconteceu? Vai demorar uns 3 anos, porque ela está vindo e você vai ver só depois de 3 anos que ela explodiu. E essa é a mais próxima. E as outras, que estão mais distantes? Então, o tempo para a luz vir, anunciando a explosão delas para chegar até nós, vai demorar um tempo muito maior ainda. Ou seja, você está olhando para as estrelas, elas não estão mais lá. Essas estrelas emitiram essa luz, e o que nós estamos observando é a luz que elas emitiram há muito tempo atrás, e só agora, né, ela está chegando até nós. Só para vocês entenderem melhor ainda. Veja, suponha que tenha uma estrela que esteja a 2.000 anos-luz da gente. E suponha que, né, lá nessa estrela tem um planeta, nesse planeta tem um garotinho super mega gênio que construiu um fantástico hipertelescópio, e ele pegou o telescópio e está apontando aqui para a Terra. Quando ele aponta para a Terra, ele vai ver aqui os prédios, os aviões, né, as cidades iluminadas. É isso que ele vai ver? Não, ele vai ver a luz que saiu há 2.000 anos atrás e está chegando naquele momento a ele. Ou seja, o que ele vai estar observando é Jesus ali do lado né, da Galileia, com seus discípulos, seus apóstolos. Se esse garoto tivesse a 60 milhões de anos luz de distância, quando ele coloca, né, observar aqui a Terra, ele vai ver os dinossauros passando por aqui. Então a informação você só vai ter depois que a luz percorrer todo o universo e chegar até lá. E aí temos então, né, 200 bilhões de estrelas, a gente não sabe se ela existe ou não, nós estamos só observando, de novo, estamos só observando essa luz que, né, que foi emitida há muito tempo atrás, só está chegando até nós agora. A nossa galáxia, né, a Via Láctea, para você percorrê-la utilizando, né, a velocidade da luz, demoraria 100.000 anos para ela, né, para a luz vir de um ponto a outro da nossa galáxia. O Sol é localizado a 30.000 anos-luz, né, do centro dessa galáxia, que é espiralada, e para o Sol dar uma volta no centro da galáxia, demora 200 milhões de anos. E essa aí é uma galáxia semelhante à nossa, que é uma galáxia espiralada,
né? E aqui num dos braços, tá vendo que tem os braços da galáxia? O Sol está numa delas e a distância daqui até ali, né, é aquela que eu mostrei agora, e para atravessar de um ponto a outro demora 100 mil anos. Essa aqui é uma outra galáxia espiralada, só que está de perfil para a gente. Tá vendo? Ela é espiralada, só que você está olhando de perfil no universo. Quer dizer que tem outras galáxias? Tem. Né? Por exemplo, essa galáxia aqui, ela não tem uma forma espiralada. É uma forma, né, uma galáxia irregular. Uma outra galáxia que não tem uma forma espiralada irregular é essa daqui, que é a Grande Nuvem de Magalhães. É a galáxia mais próxima da Terra, está só a 136 mil, né, anos-luz da gente, e é pequenininha, só tem 1/10 das estrelas que tem a nossa galáxia. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora esse, né, tá vendo que tem regiões muito claras, tem regiões mais escuras, eu vou pegar uma região intermediária, essa daqui, ó. Vou marcar essa região e eu vou agora expandir isso aqui. Expandindo, eu tenho essa foto. Aí eu pego esse quadrado escuro aqui e vou expandir. É isso que eu tenho. Aí eu pego esse quadrado escuro e expando de novo. É isso que eu tenho. Gente, o que é cada um desses pontinhos brilhantes aqui? O que é isso? Uma estrela. Uma estrela. E a distância de uma para outra, quanto que é? A distância do nosso Sol a Alfa Centauri, por volta de 4 anos-luz. Lembra que eu falei, para você ir do nosso Sol até Alfa Centauri demoraria 20 mil anos com a tecnologia nossa atual? Para ir na vizinha. Imagina se eu quero ir numa outra mais distante. Quanto tempo vai demorar? Nossa, tem tudo isso de estrela? Pois é. Não só isso, como, por exemplo, um telescópio chamado Hubble, que está em órbita em redor da Terra, há uns anos atrás, eles apontaram esse Hubble numa região escura do universo. E ficou coletando luz por mais de 11 dias. Quando essa luz chegou, a fotografia que eles observaram é essa daqui. Eles observaram galáxias, muitas galáxias, que estão a 13 bilhões de anos-luz da gente. A luz que foi emitida daquelas galáxias para chegar até agora no Hubble, ela foi emitida há 13 bilhões de anos atrás. Muito antes da Terra ser formada. E foi atravessando todo o universo até chegar no telescópio. Bom, agora... Opa! Pulou muito. E aqui agora você tem, né, o nosso planetinha a Terra, e esse aqui é o telescópio Hubble, que eu falei, né, que tirou aquela fotografia. E é interessante você observar, né, a Terra é uma bola muito grande, né, para você ir da superfície até o centro, né, parece que são 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros. Agora vamos pegar, não até o centro, vamos pegar só na superfície dessa, né, dessa esfera que é a nosso planeta Terra. Veja que nessa superfície tem ali uma coisinha meio azuladinha ali, ó. É que está meio clara a luz, não dá para ver bem. Mas uma fatiazinha aqui, muito pequenininha, por volta de só 100 quilômetros, né, como daqui para Austin, 100 quilômetros, essa aqui é a camada da nossa atmosfera. Uma atmosfera de 100 quilômetros, sendo que está fazendo um dia calor aqui, né, em Austin, em San Antônio, em Dallas, não está sendo muito calor? Tá, né? Bom, se não fosse por essa camadinha aqui, de atmosfera, aqui do lado, a temperatura é menor que menos 200 graus. Menos 200. Congelaria tudo. Então, nós estamos sendo protegidos de vamos chamar assim, frio intenso, né, do espaço sideral, pela nossa camadinha de atmosfera. Só de 100 quilômetros. Sabe, alguém já quebrou um ovo uma vez, né? Não tem o ovo, não tem a casca, não tem uma peliculazinha debaixo do ovo, né? Então suponha que aquela peliculazinha é a superfície da Terra e a casca do ovo está ali protegendo de nós desse frio intenso.
Agora a coisa é muito mais complicada ainda, porque nós temos a proteção desse frio intenso por uma camadinha de 100 quilômetros de atmosfera. Mas se você for 50 quilômetros, metade dos 100, 50, em direção ao centro da Terra, depois de 50 quilômetros você tem lá lava, rocha derretida, por volta de 1000 graus. 1000 graus, menos 200, e nós aqui flutuando nessa magma, né, tentando sobreviver aqui na Terra. Então a gente precisa prestar atenção como que a gente vai cuidar do nosso planeta, né, nessas considerações que precisamos tomar cuidado, né, porque nossa existência aqui na Terra, ela não é assim tão, né, garantida não. Bom, depois do telescópio Hubble que, né, trouxe para a gente dados, fotografias, conhecimentos fantásticos, o ser humano atualmente lançou esse outro telescópio chamado James Webb. A forma dele é esse daqui, ele tem um espelho enorme, né, parece que 8 metros de diâmetro, que vai coletar a luz que vem da região onde estou observando. Essa luz batendo no espelho, coletada, é refletida nesse segundo espelho, e a luz vai direto para os sensores onde tem máquinas fotográficas. E o que eles observaram agora, veja, aqui está a Terra, aqui está o Hubble em órbita, aqui está a distância da Terra até a Lua, e o James Webb está bem mais distante, né? Então ele está fora do... Esse aqui é um ponto especial, Lagrangiano 2 que eles falam, que dá muita estabilidade, né? Ele fica ali paradinho, você não precisa usar muita energia para manter ele ali. E o James Webb agora, ele foi, né, foi direcionado naquela mesma região que o Hubble mostrou aquela fotografia de galáxias. Veja, essa aqui é a fotografia que o Hubble obteve, né, coletando luz por mais de 11 dias, e essa mesma foto que o James Webb obteve usando um tempo, né, muito menor, menos que um dia. Tá vendo? Ó, a mesma foto de galáxias que estão a 13 bilhões de anos-luz de nós. Só lembrando, né, que pela teoria que os cientistas estão advogando em relação à formação do nosso universo, né, eles dão o nome de um evento chamado Big Bang, né? E o Big Bang, eles estimam que foi 13 bilhões, alguma coisa de anos atrás, quando tudo começou. Quando tudo começou, significa que antes disso, antes daquele instante da explosão, vamos chamar assim, não existia nada. Não existia nada, quer dizer, não existia universo. Não existia nem espaço e não existia tempo. Todo espaço e o tempo e toda a matéria, tudo foi criado instantaneamente numa certa perturbação que aconteceu, que ninguém tem a menor ideia de como aconteceu, né, da origem disso. Mas, de qualquer forma, o que eles estão observando aqui agora é galáxias nos primeiros instantes após o Big Bang. E o que está mais encafifando os cientistas, que eles estão pegando agora, né, essa aqui do James Webb, né, eles pegaram essa regiãozinha aqui e expandiram, né, coletaram mais luz dessa região e obtiveram isso daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é como anterior e aqui agora com mais luz. Se você contava aqui um certo número de galáxias, quando eles coletaram mais luz, tem muito mais galáxias ainda, e tem algumas galáxias ali que estão já no primórdios do Big Bang, que, pela teoria do cientista, não devia terem sido formadas. E estão observando. Então, o pessoal está ali tentando saber o que está acontecendo. As teorias estão sendo revistas, cálculos estão sendo refeitos, para saber como que deu início ao nosso universo. O que eu quero dizer é o seguinte, né? A quantidade de galáxias que nós temos no universo é imaginável. Quinquilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões, trilhões, quinquilhões de estrelas, cada estrela com um planeta à sua volta. Então, qual a quantidade de planetas no nosso universo? Imaginável.
Os cientistas falam, né? Quando você for numa praia e você taca a mão na areia, né? Taca a mão na areia e relaciona um grãozinho de areia com uma estrela que tem no universo, uma estrela que vai ter planetas, tem mais estrelas no universo do que grãozinho de areia em todas as praias do nosso mundo. Então vai lá, põe a mão e pensa nisso. Gente, quantos planetas tem no universo? Aí você olha lá, cavuca lá, você vê um monte de areia. Né? A quantidade de estrelas e planetas é imaginável. E é recente esse conhecimento que nós estamos tendo a respeito do tamanho do universo. É recente. Mas o Kardec perguntou lá para os espíritos sobre a existência, né, de espíritos em outros planetas habitados. Então, o título da nossa palestra inicial era, né, O Infinito e Eu. O infinito agindo em nós, né, determinando como que as coisas funcionam. E depois a gente tem que começar a pensar agora, e nós com relação ao infinito? Como assim? Veja, né, comparativamente, só olhando tudo isso, essa grandiosidade, bilhões que quilhões de estrelas e planetas, com humanidades. E eu aqui na Terra, sendo que encarnados, nós somos agora 8 bilhões de pessoas encarnadas, e segundo as más línguas do mundo espiritual lá, tem o triplo de desencarnados, e eu faço, né, algum papel nesse universo todo? Eu tenho algum papel para desenvolver ou simplesmente eu não estou... Tem. Né? E aí que é a grande questão. Nós somos criados por Deus. Deus é que comandou, formou outros universos. E Deus precisa de mim. Precisa que eu colabore nesse processo evolutivo, de crescimento, de gerenciamento do universo. Não, como assim? Como que eu vou fazer isso? É bem simples, sabe como que é? Desse jeito. Quando eu desencarnar, se eu for um espírito, né, mais ou menos evoluído, vão me dar uma tarefa para mim. Você vai ser o anjo da guarda daquela pessoa ali. E você é o anjo da guarda daquela pessoa, ajudá-la. Se eu for um pouquinho mais evoluído, né, eu não vou cuidar de uma pessoa, eu vou cuidar de uma família. Você vai cuidar dessa família. Se eu for um pouquinho mais evoluído, eu não vou cuidar de uma família, eu vou cuidar de um grupamento de familiar, né, que por várias encarnações eles estão brigando, lutando, evoluindo. Agora, se eu for mais evoluído, quando eu desencarnar, eu vou tomar conta de uma cidade. Se eu for mais evoluído ainda, eu vou tomar conta de um país. O Brasil, por exemplo, tem o Ismael, já contaram pra gente, o nome do sujeito lá, o coitado lá que está tentando pôr ordem na casa, chama Ismael. Agora, Estados Unidos, Argentina, Japão, Rússia, Ucrânia, acho que estão brigando os dois lá, né? Não sei como está. Né? E também tem os espíritos ali, protetor de cada país, tentando gerenciar as coisas. E o ser que está acima de todos eles, responsável pela Terra, chama-se Jesus. Jesus responsável pela Terra. Tá, mas e Marte? E Vênus? E Júpiter? E Saturno? Cada um tem seu espírito responsável. Do mesmo nível de que o Cristo. E acima deles, tem o responsável pelo sistema solar. E acima desse, tem outro responsável pelas estrelas e os planetas próximos. Acima desse, sei lá como, tem um que é responsável pela nossa Via Láctea. E tem quinquilhões de galáxias, e cada galáxia tem um espírito responsável, e toda essa equipe de espíritos ajudando, até chegar no anjo da guarda. Então nós estamos inseridos nesse papel. Nós temos que fazer esse trabalho, e um dia,
Se preparem, um dia você vai ser o Cristo de um planeta. Vocês vão estar lá. Será que vão pregam em mim? Talvez, não sei. Mas vamos mudar. Depois deixa para depois. Né? Então, essa questão que você tem da evolução desse todo o universo. E né, no Livro dos Espíritos agora, se você pegar a pergunta 55, né, todos os globos que estão varando o universo, eles são habitados? Sim, todos são habitados. Mas, espera um pouquinho só, mas e Marte? O pessoal tem robôs lá agora, fotografando Marte. O que é aquilo lá? Vocês já viram foto de Marte? É tudo, só tem pedra lá. Como assim é habitado? Ele não está falando que né, são habitados da mesma forma que é aqui. Por exemplo, né, todo mundo já leu o Nosso Lar aqui, né? Espero que sim, porque é um livro fantástico. Né? É um livro que abre a mente da gente. E o Nosso Lar ele descreve cidades no mundo espiritual, que tem seres lá, que trabalham, que choram, que se ajudam, que se socorrem, tem belezas fantásticas. Na minha interpretação, Marte provavelmente já teve vida como nossa, muito tempo atrás, como se é um planeta menor, num certo momento a atmosfera desapareceu, né? Todas as plantas, todos os animais desapareceram, mas o que tem lá são cidades espirituais. Espíritos lá vivendo, como se fosse o nosso lar e esferas mais evoluídas ainda. E daí com todos os outros planetas do universo. Como diz os espíritos, né? Sim, todos né, têm vida. E, contrariamente, como né, algumas pessoas tentam falar, eles são muito longe com relação aqui à Terra, os primeiros de inteligência né, em bondade e perfeição. No entanto, tem indivíduos né, que pensam, que conhecem toda a verdade e imaginam que esse nosso pequeno planeta é o único privilegiado para ser habitado em toda essa imensidão que existe no universo e fala que só vida tem aqui. Né? Mas não tem como você pensar que vida só no nosso planeta, com tanta quantidade que já estamos observando no universo, sendo que, constatadamente, pelo telescópio, né, dos últimos 10 anos, já tem por volta de 5.000. E a dificuldade disso é porque você imagina, né, uma luz que nem aquela lá, né, uma luz aquela ali, incandescente, você está observando aquela luz a 1 quilômetro de distância e você tem ali uma ameba, um vírus ali na frente ali e o homem está conseguindo observar aquele luz justamente em cima daquela lâmpada lá. A dificuldade tecnológica é muito grande e estão conseguindo resolver esse problema e identificar os planetas. E tem outra pergunta também, não é pergunta nada, que um comentário do Kardec, né, a respeito dessa questão, que ele fala o seguinte, o Kardec, né, que Deus populacionou todos os mundos com seres vivos e todos trabalhando em direção a um único e final objetivo. Qual é esse único e final objetivo? Que todos nós nos amemos uns aos outros, que nunca iremos pensar mais de fazer algo contra o outro que não gostaria que o outro nos fizesse. E estaremos sempre preocupados em fazer tudo para os outros, ainda mais do que a gente esperaria que os outros nos fizessem. E aí seremos espíritos puros e perfeitos e vamos estar comandando, junto com Deus, a organização e o controle e gerenciamento de todo esse imenso universo. Um dia nós vamos chegar lá. Jesus, né? Isso aqui está em João, capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas.
Ele já está apontando para a gente o que um dia no futuro nós vamos ter que, né, estar lidando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, vai explicando, né, que a casa do Pai é o universo. Está relacionado, né, com as diferentes questões, com os mundos que revolvem, que se movimentam, né, no infinito espaço, e que oferecem para os espíritos encarnados oportunidades apropriadas para que eles avancem, para que eles conquistem, né, essa capacidade de visitar outros planetas. Lembra? O sistema solar, de outras estrelas, de outras galáxias. Um dia eu quero ver, eu quero conhecer todo mundo. E um dia eu vou poder. Assim que eu tiver na condição para isso. Tá bem, gente? Então, é essa, né, essa exposição que eu quis fazer para vocês, para, né, falar a questão do infinito. Porque os espíritos falam, para esse processo evolutivo, para atingir a perfeição, você tem que ter duas asas. Né? Uma asa corresponde ao amor divino, amor, né, do Cristo, e a outra asa é da sabedoria. E a sabedoria envolve também o conhecimento. Entender como funciona, né, esse universo que a gente vive. E daí, cada um vai usar seu livre-arbítrio, vai fazer o esforço que achar conveniente para ele, ou possível para ele, e vamos avançando. Alguns vão muito rápido, porque vão se esforçar, vão querer, vão trabalhar, e tem a grande maioria que não fica patinando. Ah, não, deixa para depois. Vou reencarnar na outra encarnação? Ah, então, na próxima encarnação eu resolvo isso. E na outra, entendeu? Mas Deus, nessa questão do infinito, nessa questão de tempo, ele não tem pressa. Ele sabe que cada um de nós, sem exceção, um dia vai chegar lá. Ele só espera de braço aberto. Fica esperando nós. E aí temos nós que decidir se a gente vai seguir o Evangelho, a gente vai seguir os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós, em termos de perdão, de amor, de paciência, de bondade, de humildade, de acolhimento, de caridade, ou não. Tá bem, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida, comentário? Fernanda? Uma pergunta muito importante. Fala mais alto lá para ver. Essa aqui é o microfone? A gente viu essa exuberância linda da criação de Deus nos infinitos planetas, uma coisa assim que deixa a gente até chocado. Tenho certeza que todo mundo aqui está chocado, sem exceção, com o tamanho do universo. Mas isso está de um lado. Do outro lado está o meu dia a dia, as minhas dificuldades de relacionamento com as pessoas que estão a 1 metro de mim, as minhas dificuldades comigo mesmo, os meus desafios. Às vezes, muitos de nós têm problemas financeiros, problemas de doença, incerteza, e a gente pode vir com uma lista de coisas. E vocês estão falando que de um lado tem isso, do outro lado tem a gente responsável por um planeta. Então, queria ouvir de você quão infinito é esse tempo que a gente tem para chegar de um lado ao outro. E como que isso vai acontecer? Então, é a questão do Evangelho. Né? Os Espíritos, acho que foi no slide anterior, que vai falar que nós temos que atravessar as vicissitudes da vida, os problemas da vida, e encarar os problemas da vida não como muitos pensam, como sendo castigo de Deus. Não é isso. Deus não castiga ninguém. Presta atenção. Deus é fantástico, Ele é bom, Ele é Pai. Não castiga ninguém. Mas, né, como que Ele vai alertar um filho dele, uma criatura dele, que está constantemente se desviando do caminho que vai levá-lo a essa
exuberância que ele mostrou aqui agora, que é para a própria felicidade dele atingir lá. Como que ele faz? Ele coloca os obstáculos para tentar impedir que ele vá para lá. Deixa eu dar um exemplo. Um fumante, um exemplo bobo, né? Um fumante. Eu conheço tem um amigo meu, professor lá, né, lá da física, ele fuma 3 maços de cigarro por dia. Né? O médico já falou, a família já falou, a esposa já falou, os amigos já falaram. Né? Ah, não, mas cigarrinho. Né? Teve o primeiro infarto, colocou lá um stent. O médico falou, olha, se não parar vai morrer. Ah, parou de fumar. Por 2 meses. Voltou a fumar de novo. Né? E aí, fumou de novo, né? Voltou os 3 maços de cigarro, outro começou de infarto. Aí colocou uma ponte safena, sei lá o quê. O médico falou, olha, né? Também parou de fumar por mais 2, 3 meses. E voltou de novo. Entendeu? Então, olha, são avisos que estão sendo dados. As pessoas estão tentando ajudar. Estão falando. Porque o problema é o seguinte, presta atenção. O sofrimento que ele está passando não é aqui. É depois. Se ele está com esse hábito, com essa ânsia, com essa necessidade, com esse apego ao fumo, depois que ele morrer, essa vontade vai estar lá de novo. E lá não tem cigarro. E aí? Mas o desespero, o cara querendo, né, fumar e não, aqui não tem. Como que ele faz? Ou como que as pessoas fazem no mundo espiritual? Eles não querem evoluir, não querem receber ajuda, não querem ir para os hospitais do mundo espiritual. Eles querem ficar aqui na Terra, buscando desesperadamente o fumante, para ele ficar lá do lado. E quando o fumante dá uma tragada, ele fica junto, tentando, né, respirar um pouco daquela fumacinha, para satisfazer pelo menos um pouquinho aquele desespero pelo fumo. Eu tenho um amigo, né, ele é engenheiro da Companhia Elétrica de São Paulo, há muito tempo atrás. Desde pequenininho ele via espíritos. Ele pequenininho ele via, e ele me contou, né, depois conversando, na primeira vez que ele colocou, acho que tinha uns 15 anos, os pés numa churrascaria. Ele falou que ele nunca mais voltou. Porque ele falou que quando ele viu a pessoa pegar um naco de carne e pôr na boca, tinha mais 3, 4 bocas juntas tentando comer. De espíritos que estavam em volta da pessoa. E a aparência daqueles espíritos eram muito, que dava dó, né? Era muito terrível. E tentando saciar a fome pela carne que eles, né, cultivaram ao longo do tempo. Eu estou falando isso porque Deus está dando as indicações que a gente tem que, né, exercitar a nossa vontade para controlar nossos vícios, nossas paixões, nossos desejos, para depois não sofrer. Então ele coloca obstáculos aqui na Terra para que isso aconteça. Eu peguei o cigarro como exemplo porque quando eu nasci, né, até os 9 anos de idade, eu sofri muito de bronquite. Muito de bronquite. Né? Naquela época lá, não tinha, né, as coisas não eram que nem hoje. Eu lembro que, né, tinha a mesa da cozinha, eu acordei de madrugada sem conseguir pôr ar, sem, né, conseguir respirar, e eu ficava sentado aqui na mesa, com ela do lado, né, por 2, 3 horas, esperando chegar às 6 horas da manhã, quando começaram a circular os ônibus para me levar para o hospital. Porque não tinha táxi, e também não tinha dinheiro, né? Então, e quando, então, na adolescência, alguém veio com cigarrinho, o que eu fiz? Não, eu lembrei do meu sofrimento. Então, o sofrimento para mim, naquele período de infância, me fez me afastar. Eu nunca pus cigarro no meu... Né? Apesar que a gente já era jovem lá, então, de vez em quando, para impressionar as menininhas, porque naquela época tinha todo mundo, né, na televisão de cigarro, eu punha na boca, mas nunca usei, né, colocar nos pulmões. Né, nunca usei. Por quê? Do sofrimento. Eu quero dizer assim, o sofrimento que a gente passa são avisos. A dor não é nossa inimiga.
A dor é nossa amiga. Imagina se você não tivesse dor de dente. Não, que legal, dor de dente é horrível. Tá, mas você não vai sentir nada. E a cárie vai. Na hora que você olha lá, o dente está caindo, você está perdendo os dentes, porque você não sentiu dor. Tinha um senhor, o Amilcar, um sujeito, adorava aquele sujeito, muito legal. Ele era anceniano, leproso, vamos pôr o nome mais para ficar mais forte. Na adolescência ele foi, naquele tempo, né, circunscrito, isolado da sociedade. E ele, né, com o espiritismo, primeiro veio a revolta, né? Como assim? 15 anos que ele foi lá, né, aquilo foi um desespero, ele e a família. Mas depois ele começou a ver o espiritismo, começou a perceber, começou a ser o enfermeiro das pessoas. E todo mundo adorava ele. E desencarnou depois, eu acho que, né, até escreveu uns 2, 3 livros espíritas muito interessantes. Mas o que é interessante disso tudo é que, né, anseníase, ela vai correndo todo o corpo, né? E ele não tinha sensibilidade para calor em nenhuma parte do corpo, a não ser um pedacinho do dedinho da mão esquerda, da mão direita. Então, quando ele pegasse um ferro quente, por exemplo, né, ou uma comida, ele encostava o dedinho ali para ver se ele podia pegar. Porque senão ele podia pegar um ferro quente, ia queimar toda a mão, não ia sentir nada. Então ele tinha que tomar um cuidado enorme para poder saber se aquilo estava quente, se a sopa estava fervendo, porque senão ele ia tomar a sopa e ia queimar tudo. Então a dor é um aviso. Alguma coisa errada. Porque foi o vírus, porque foi o tempo, porque foi a comida, porque foi... Não. Porque você não está equilibrado. Você não está equilibrado por algum motivo, emocionalmente, fisicamente, né, está com raiva, com ódio, você não está fazendo o que deve, então o corpo se desequilibra, o sistema imunológico cai, e qualquer, então, estímulo externo mais forte, um vírus, por exemplo, você adoece. Você não higieniza a boca, você não toma cuidado com a comida, o dente careia. E os espíritos falam isso. Toda atividade do corpo, toda doença, todos, né, problemas, nasceram inicialmente no perispírito. Às vezes até não é dessa encarnação, às vezes é da encarnação anterior, de coisa que você aprontou lá, mas que está desaguando agora. E o espírito está jogando para o corpo numa tentativa de deixar o perispírito e o espírito limpos. E o corpo que adoeça. E adoecendo, a pessoa se restringe. Olha que legal. Um sujeito, né, de mal com o mundo, briga com a mulher, reclama do vizinho, briga com o outro que tem um time de futebol, né, diferente do dele, bate na mulher, chuta o cachorro, está sempre olhando, né, aí ele fica extremamente doente. Quando ele fica doente, o que acontece com ele? Ele vai para a cama, imobilizado. Ai, meu Deus, me ajuda, tá bom, né? Mas enquanto ele está na cama, ele não está batendo na mulher, não está chutando o cachorro, não está brigando com o vizinho. Todas as outras coisas que ele fazia antes ficam secundárias. Ele fica preocupado com o quê? Com ele, porque está doendo. Olha que alívio para a esposa, para o chefe, para o vizinho, para o cachorro, para todo mundo. Deu uma pausa para todo mundo, porque agora ele está só ele com ele. Então, por isso, às vezes, deixa acontecer certas coisas, né, para benefício dos que estão em nossa volta, porque nós perturbamos os outros. Para com isso. Nós temos que ajudar os outros. Nós temos que ser alguém que vai estar aliviando o fardo e não jogando mais pedra em cima dos outros. Porque senão a gente vai levar um alerta de Deus, um puxando de orelha, você não está fazendo direito. Né? Então vou dar uma dorzinha para você, uma doençazinha para você, né, para você prestar atenção, porque você não entendeu. Mas ele faz isso com amor, com carinho. Outro exemplo bobo que eu dou, né, a mãe com a criancinha, né, de 1 aninho, doente, né,
e com febre, vai no médico, o médico fala assim, ó, tem que dar 5 injeções com uma agulha desse tamanho aqui no bumbum da criança. A criança vai gostar que a enfermeira vá lá e enfia a agulha no bumbum dela? Não vai gostar, vai chorar, vai espernear, vai... Né? E a mãe deixa, então, dá porque a criança vai sofrer? A criança deixa a enfermeira enfiar a agulha ou não? Deixa. Mas deixa. Entendeu? Você deixa, porque você sabe que apesar do sofrimento, vai vir o bem-estar, vai vir a cura. Deus é a mesma coisa. Ele permite algumas coisas acontecendo, que a gente reclama, a gente chora, esperneia, mas é para curar a alma. E Jesus falou no momento, eu não vim aqui para curar os corpos, eu vim aqui para curar as almas, os espíritos. E eu quero pôr fogo no planeta, e parece que ele se incendeie, porque eu tenho que sublimar todo mundo. Para sair dessa condição de espíritos ainda endividados e sofredores, para conquistar a felicidade que está nos aguardando. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Pessoa que desencarna com a mente tranquila, sem grandes erros, quando você chegar lá, você fala, puxa, por que eu não morri antes? Morri tarde, eu tinha que ter morrido bem antes, porque... Nossa, é muito bom. Né? Então, não, eu quero ficar aqui. Né? Eu quero não morrer de jeito nenhum, imagina. É como se morte fosse a coisa mais terrível da existência. E não é. É forma natural. Né? A gente vai morrer, já sabe disso. Então, o que tem que fazer o quê? Se preparar para a morte. Né? Já deixar a mala pronta. Está com a mala pronta já? Se já chamar de hoje para amanhã, você vai estar satisfeito? Pensa nisso. E Jesus dava aquela parábola, né? das noivas, esperando os noivos, né? E quando o noivo ia chegar, algumas foram pegadas desprevenidas, porque não estavam prontas. E outras estavam prontas, então deu tudo certo. Então nós temos que pensar nisso. E qual que é a minha situação, hein? Como é que eu estou agora? Tem um jeito bem simples de saber. Se a gente morrer hoje, amanhã, tem muita gente que vai dar, ai, graças a Deus que o Álvaro foi embora. Nossa, aquele cara me perturbava muito. Ah, agora que aliviou tudo. Ou pelo contrário, você morreu hoje, as pessoas, nossa, o Álvaro foi embora, puxa vida, nossa, ele é um cara tão bom, tão legal, você tanta falta, que Deus abençoe. Que tipo de pessoas somos nós? Os outros vão agradecer porque já morreu, já desencarnou, ou vão ter pessoas que vão, puxa vida, pode ter ficado um pouco mais. Ai, sei lá, eu acho que tem gente aí que vai agradecer eu ter ido. Ótimo, então pega essas pessoas e vai se reconciliar com elas. Foi o que Jesus falou. Naquela época, os judeus faziam oferendas para Deus nos templos, levando animais. E Jesus falava, quando você for fazer uma oferenda no templo, se no caminho você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você contra ela, deixa a oferenda no caminho, vai se reconciliar com ele, e só depois você volta, pega a tua oferenda e vai falar com Deus. Porque não adianta você querer falar com Deus se tem essas coisas. Lembra? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, semelhante, não dá para desvincular. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente não aprender isso, nada de passe livre para visitar outras civilizações, outras esferas, outros lugares, situações que são simplesmente maravilhosos, só nos esperando. Não sei se eu acho que eu estendi até demais, né? Eu acho que alguém tinha uma outra pergunta, tinha não? Tem alguém que quer mais alguma pergunta, comentário? Fala lá. Uma mais simples, uma mais completa. A mais simples se você puder falar brevemente como você se tornou espírita, como se você sempre foi. Porque geralmente
exemplo, eu me considero uma pessoa lógica. E antes do espiritismo, eu tinha dificuldade, apesar de saber que tinha alguma coisa, eu tinha dificuldade de conectar as coisas. E aí o espiritismo me ajudou muito por juntar a razão, a lógica também. E o segundo, que é um pouco mais complexo, não acho que tem uma resposta na ciência nem no espiritismo, mas queria ouvir sua hipótese, do que a gente viu no universo, os cientistas dizem que a maior parte, apesar das fotos mostrarem um monte de galáxias, de estrelas, a gente vê que a maior parte é o chamado matéria escura, né? Ou matéria negra, a gente não sabe o que é. Na sua visão, tem algo ali que a gente não consegue enxergar por falta de tecnologia ou sentidos? Ou por exemplo, fluido universal? Não, olha a pergunta. Bom, vamos lá. Bom, eu sou da ciência, né? Então, a parte lógica, a parte de bom senso e de coerência tem que existir, senão eu não ia me embrenhar no espiritismo. E o legal, para mim, é quanto mais eu estudava, quanto eu mais lia, mais sentido fazia. A coisa mais se fechava. E me dava mais certeza que eu não estou me enganando. Eu sou uma pessoa, né, eu trabalho com ciência. E a ciência trabalha com modelos. Você tem dados experimentais, né, resultados experimentais, e o cientista tenta achar uma teoria que explique aqueles dados experimentais. Se surgir um outro resultado experimental de de outra maneira, que aquela, né, teoria não explica aquele, explica todos, não explica aquele. Então tem que ter uma outra teoria que explique a anterior e mais os dados novos. E aí você vai avançando. Então, por exemplo, eu tenho, né, o espiritismo, por enquanto, para mim, é a teoria que melhor explica. Se um dia alguém vier com a outra mais abrangente, que explica tudo o que o espírito me oferece, e mais além, eu não vou ficar defendendo o espiritismo. Mesmo porque o Kardec já falou explicitamente, o espiritismo não necessita de defensores. Se ele for bom, ele se defende por si mesmo. Né? Não é para ficar saindo aí, deixa lá. Agora, com relação à ciência, você gosta dessa parte de ciência? Tem uns livros para você ler. Por exemplo, cientistas, as pessoas não sabem, mas cientistas famosos. Prêmio Nobel, Charles Richer, médico. Físicos, você tem William Crookes, você tem Oliver Lodge, você tem naturalista, que é o fugiu o nome, Alfred Wallace, co-descobridor da teoria da evolução com Darwin. Se o Darwin demorasse mais um pouquinho para formular, né, a teoria da evolução das espécies, o Wallace tinha feito a mesma coisa. Só que o Wallace, ele falava de evolução não só dos seres vivos, mas do mundo espiritual. Ele escreveu um livro falando sobre os fenômenos mediúnicos. Camille Flammarion. Eu falo Camille Flammarion? O maior astrônomo que existia na época do Kardec. Ele tinha escrito mais de 40 livros sobre astronomia. E ele escreve livros todos, só para ter uma ideia, gente, a experiência que ele fez. Ele pegava uma média chamada Eusapia Palatino, eles colocavam médium, tinha uma mesa, as pessoas sentadas em volta, a médium sentada do lado do Camille Flammarion e do outro cientista, ele segurava a mão dela, punha os pés em cima dos pés dela, para ela não fraudar. E num momento, numa das experiências, a médium começou a levantar da cadeira, a médium começou a levantar junto com a cadeira, né, sentada, e foi para cima da mesa. E ele segurando e fala, como assim? Porque tinha... Não, era na casa dele. É no laboratório do Flammarion. Não é num palco de teatro. Então tem vários livros assim, mostrando, descrevendo, inclusive... Naquela época, a Nature, que é uma revista fantástica, a Nature tinha várias brigas entre eles. Pessoas que aceitavam, pessoas que brigavam. E eles tiravam fotos, né? Depois teve, mais recentemente, até hoje tem um prêmio Nobel de Física, Josephson, né? Que ele advoga a questão da espiritualidade. Então, muitos cientistas, né? Eles estão falando, olha... Alguma coisa tem que ser investigada porque a física não explica esses fenômenos.
Agora, você falou uma coisa, né? Todo mundo descobriu esse universo. O que eles observaram é que essas galáxias, elas começaram a rotacionar de um jeito, né? Eles observaram que o movimento de rotação delas não condizia com a massa que eles têm, o número de estrelas. Para ter aquele movimento de rotação entre as estrelas, tem que ter uma massa muito maior. E cadê essa massa? Para acalmar os nervos, vamos chamar de matéria escura. Pronto. Porque assim? É matéria escura. Mas o que é matéria escura? Ninguém sabe. Agora, os espíritos, eles falam, né, que o perispírito, as cidades espirituais, né, explicitamente, o André Luiz fala, é suscetível à gravitação. A gravitação está dando, né, está atuando e está aumentando a massa da Terra, sim. Se tirasse o mundo espiritual, a massa da Terra seria um pouquinho menor. Agora, quando você soma bilhões dos planetas, então fica sensível para ter aquela rotação. E outra coisa, né, você falou de matéria escura. O Big Bang, a teoria é que, né, num certo ponto, houve esse evento. Antes desse evento não tinha espaço, não tinha tempo. E, na explosão, o espaço e o tempo e a matéria, conjuntamente, foi se expandindo. Foi se expandindo. Como teve uma energia inicial, a ideia é que a expansão devia haver, como observado pelos telescópios, mas que, com o passar do tempo, a velocidade ia diminuindo. A velocidade está aumentando. Como assim? Aumentar a velocidade tem que ter energia. De onde que vem essa energia? Quem que está empurrando essas galáxias para fora? É energia escura. Mas o que é energia escura? Sei lá, mas nome bonito, né? Energia escura, porque eu não vejo. Então, a ciência está por trás de descobrir o que é energia escura, a massa escura, porque você viu todo que eu mostrei aqui, todas essas galáxias? A matéria e a energia escura, né, que a gente não observa, tem uma massa muito maior do que a gente observa. O que a gente observa é só 5% da matéria e energia do universo. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas também veja, né? Oi? Teorias sobre isso. Não sabe, nem teoria tem. Eles colocam, agora estão procurando para ver o que é. Mas pensa agora o seguinte, né? Até menos de 1000 anos atrás, o pessoal achava que a Terra era plana. Terra plana. Depois viram que não é plano, né? Que ela é é uma esfera, mas ela é o centro do universo. Tudo gira em torno dela. E ficaram por séculos assim, porque a Igreja Católica tocava na fogueira que dizia o contrário. Depois, né, mais recentemente, isso por volta de 500 anos, né, um pouquinho mais, mostrou-se que não é todo mundo gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. Então, em 500 anos, em 1000 anos, olha como mudou nossa concepção do universo. E agora, recentemente, então explodiu, né? O que a ciência vai estar imaginando de nós, que acreditamos nisso aqui agora, daqui a 5.000 anos no futuro? O pessoal lá, 5.000 anos no futuro, vai pensar da gente, esse cara acredita em matéria escura, de escura, essas coisas, olha só que bobagem. Como a gente pensa quando o pessoal no passado acreditava em terra plana. Você não pensa, imagina a terra plana. Apesar que tem hoje ainda alguns que acreditam, né? Mas deixa quieto, não vamos pegar essa minoria. Né? Então, a ciência, ela vai evoluindo, vai crescendo. E como que ela vai evoluindo, crescendo? Como? Por nós. Nós temos que fazer esse trabalho. Nós que temos que, né, trabalhar nesse sentido. Conquistar a asa do amor e a asa do conhecimento e sabedoria. Pertence a nós. Então vamos lá, gente. Nada de ficar parado, nada de ficar descansando, não. Aqui não é o Hotel 5 Estrelas. Aqui é uma escola. Muitas vezes é um hospital também. Mas vamos pensar na escola, né? Vamos, né? Você quer falar alguma coisa? Na verdade, se você formular
falar que está passando na minha cabeça, mas fiquei um pouco confusa. Fala lá. Muito interessante tudo que você mostrou, mas você fez a última pergunta que você fez, que você veio fazer, eu e o universo. Aquilo para mim foi chocante, depois de tudo que eu vi, né? Porque eu me vi tão pequena. Eu nunca me senti tão pequena em toda a minha vida. Assim, é como se fosse um momento, pá. Eu falei, ué, que isso aí, nada. Né? Mas ao mesmo tempo, eu fiquei olhando e a minha cabeça está aqui, a mil, né? Então, tipo, o universo que é infinito, isso todos nós sabemos, né? Mas você dá uma ideia de infinitude muito, pelo menos da minha imaginação, muito longe, tá? Porque você mostrou, você falou, enfim, essa ideia deu impacto. Para mim foi um impacto de não só eu me sentir pequena, mas deu ver. Eu tenho uma ideia sistêmica, tá? Eu sou da área de direito, estudei direito comparado, enfim. Então eu tenho uma ideia sistêmica. A primeira coisa que veio foi essa ideia, né? A cabeça da gente, ela é moldada, né? Então o universo é como se fosse um sistema. Eu sempre disse nas minhas aulas de direito que o homem, nós criamos o Estado baseado na gente. É um Estado que tem órgãos, cada órgão tem uma função, eles têm que trabalhar conjuntamente. Eu olhei para o universo e falei, é como se fosse um sistema. Porque você tem milhares, incontáveis planetas. Cada planeta você tem um sistema, um nível de evolução, né? Agora, quando eu pensei em mim e como nós vivemos aqui, né, eu falei, bom, o universo, ele parece que tem o tempo, a forma como nós compreendemos hoje, a nossa ciência, para contar o tempo do universo, são anos-luz. Então, você mede a velocidade, tempo e espaço, diferente do que nós fazemos aqui, né? Quer dizer, nós estamos muito atrás de tudo. E nós levamos o macaco para o nível primeiro, do que nós estamos agora, tudo aquilo, todo aquele espaço de tempo tão grandioso, o que tem lá fora está muito além de nós. Isso. Por enquanto, né? Por enquanto, esse enquanto são milhões de anos de luz. Bom, deixa, vamos lá. Primeiro eu vou, né? Primeiro vou ver a primeira parte boa. Eu fiquei assim, me sentindo, eu falei, Deus que organiza tudo isso. Você nem pensa em Deus porque a gente não consegue conceber Deus. Mas vamos lá. A primeira, né, o primeiro objetivo é a gente perceber isso que está falando e ser menos orgulhoso, menos prepotente, parar de ficar andando com o nariz empinado. Nós temos que ser humildes, temos que ser pacientes, né? Então, você lembra o Sermão da Montanha, que a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurado os pobres de espírito. E é isso que nós temos que ser. Jesus, na sua inteligência, quando ele já falou aquele sermão, quando ele diz, é o primeiro degrau que a gente tem que evoluir para conseguir chegar no topo. A gente vai evoluindo conforme dá, né? São vários degrauzinhos, né? Mas essa questão, porque os Espíritos falam, as duas chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, pensando dessa maneira, meu orgulho, deixa eu dar uma atenuada. E o egoísmo, deixa eu ver se eu ajudo mais gente. Para terminar essas chagas. Passando na hora, já está terminando. Só terminar aqui já. Pode tomar alguma coisa. É só para terminar. Essa é a primeira fase, né, primeiro passo para a gente, de fato, abaixar o facho. Agora, por outro lado, para te animar um pouquinho,
né? Tem um livro do André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos. Não sei se já leu, já conheceu, é um livro meio Evolução em Dois Mundos. Ele vai falando como que essas coisas se processaram. Eu vou falar aqui agora, não sei se você está familiarizado com isso, mas depois de conversar mais. Mas antes de chegar, né, na fase hominal, nós passamos por várias fases, né? O reino vegetal, o reino animal, estamos no reino hominal e tem mais uma ainda à frente. Mas para chegar do início do planeta Terra, quando nós, espíritos ainda, ou princípios espirituais, estamos ligados na matéria através de amebas. Eu era uma ameba e agora eu estou capacitado, meu cérebro fantástico, desenvolvendo para gerenciar um corpo como esse, sofisticado. O André Luiz dá um número, 1,5 bilhão de anos que eu já existo. Eu já estou aqui. 1,5 bilhão, ó, alguma coisa lá. Agora, conta para frente. Talvez mais 1,5 bilhão, talvez mais 5, não sei. Mas eu já sei. Entendeu? Então, esse é o ânimo. Continua andando. Eu sei que você tem. Olha quanto tempo você levou para chegar até aqui. Tá bom. Quanto você consumiu que a natureza te dá. Quer dizer, é uma coisa É. incrível. Bom, vou ter que... Tá, não, tá bom, já foi demais, A gente pode continuar conversando. Depois vamos fechar, depois a gente conversa aqui. Tá bem? Então, para encerrar essa palestra agora, a gente queria ouvir suas últimas palavrinhas. Que mensagem você deixa para esses grupos que você conhece bem por causa da sua família, que estão aqui no exterior, em região árida espiritualmente, bem diferente da região tão fértil do Brasil, onde você mora? Pessoas que buscam o Evangelho em grupos como esse, pessoas que trabalham, encarnados e desencarnados. Então, se você puder fechar para a gente com esse pensamento. Legal. Eu acho que o Chico que falou isso, que vale a pena ele pensar, né? Nessas regiões áridas, essas coisas, a grande maioria das pessoas, né, o único livro que ela vai ter acesso será você. Tuas atitudes, teu exemplo, teu comportamento. Então lembra disso. Nossas atitudes, nossos pensamentos, comportamentos, é o livro que nós vamos estar usando para despertar o outro. Nossa bondade, nosso amor, nosso acolhimento, nossa paciência, nossa amizade, nossa caridade. Nós somos o livro dos outros, que os outros vão estar usando para aprender essas questões. Então, acho que nós estamos entendendo, já absorvemos. Não é para ficar guardado aqui, é para, né, irradiar. Irradiar é uma palavra muito bonita. Temos que irradiar. Para de ficar escondido, para de ter medo, para de ficar preocupado. Né? Expanda a tua luz.